Imagine um médico que olha para você e não vê só os seus sintomas aparentes, enxerga o que está acontecendo dentro de você. É isso que Cristo faz com as 7 igrejas do Apocalipse em seus capítulos 2 e 3. As igrejas do Apocalipse são, na verdade, um espelho espiritual, um espelho profético, no qual nós devemos nos identificar dentro de cada uma das 7 igrejas. E a pergunta final não é teológica, ela é mais pessoal. Qual dessas igrejas sou eu? Qual dessas igrejas é você? Eu sou o pastor Rodrigo Oliveira, você está no podcast Fé para Hoje, o seu podcast semanal de todos os sábados às 11, e agora estamos estudando o Apocalipse capítulo por capítulo. Nesse segundo encontro, vamos estudar o capítulo 2. Então, eu quero contar com você para curtir, comentar e compartilhar. Afinal de contas, um homem salvo não quer ir para o céu sozinho. Então, vamos apoiar para que o maior número de pessoas possível conheça esta mensagem. Envia nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, no Instagram, onde você puder. E não deixe de comentar, porque assim você conta para o YouTube, você conta para o algoritmo que você gosta desse conteúdo e então ele vai recomendar colocar o nosso canal aí mais em alta para que mais pessoas tenham acesso a essa palavra. Estamos fazendo uma verdadeira imersão no livro do Apocalipse e de graça, ok? Então, vamos lá. Bom, ah, as igrejas do Apocalipse não tratam somente de história, embora sejam históricas, embora haja toda uma contemplação histórica. O seu assunto, o seu escopo, ele vai muito além. Cristo, dentro dessas 7 cartas às 7 igrejas, ele prevê tudo o que vai acontecer com a sua igreja na terra e então ele traz essa revelação. Hoje nós vamos entender por que 7 igrejas, por que não 6, por que não uma, por que não 12. Vamos entender exatamente o porquê desse número 7 e como compreender a sua mensagem e, principalmente, como interpretar o capítulo 2, porque, como temos insistentemente ensinado, a mensagem bíblica não pode significar hoje aquilo que ela nunca significou na época. Tendo dito isso, eu quero então trazer o esclarecimento para vocês o seguinte: existem 3 maneiras, pelo menos 3 maneiras de você compreender a mensagem às 7 igrejas. Primeiro, elas eram igrejas literais. Isso significa dizer que elas existiam de fato. Eram 7 igrejas que existiam na Ásia Menor, que hoje você conhece pelo nome de Turquia. Segunda coisa, elas eram contemporâneas umas das outras, o que significa dizer que enquanto existia a primeira igreja, Éfeso, também existia a última igreja, que é Laodiceia, e assim Tiatira, Esmirna, Pérgamo, e cada uma dessas igrejas então existia ao mesmo tempo da outra. O que nos leva à terceira leitura, que se harmoniza de forma muito interessante, muitos teólogos concordam que essa é uma boa leitura, que é ver as 7 igrejas do Apocalipse como 7 períodos da igreja de Cristo na Terra. Isso mesmo. Sendo Éfeso ali aquela igreja apostólica, a igreja primitiva, e Laodiceia, a igreja dos últimos dias. Por que isso? Porque ao longo de 6 igrejas, Jesus diz que venho, eis que cedo venho, estou vindo, estou chegando. Quando estamos na igreja de Laodiceia, ele diz: eis que estou à porta e bato. Então, agora mudou o foco. Então, ele não está vindo mais, ele já está presente, está na porta. O que leva a entender que a volta de Cristo deve ser, de fato, no período da igreja de Laodiceia. Então, cada uma dessas igrejas representa o período da igreja medieval, o período da reforma, período de intensas perseguições, tudo aquilo que nós vimos ou temos visto acontecer ao longo da história da igreja cristã, eles são representados pelos períodos das 7 igrejas. E isso já começa a responder, então, por que é que são 7. A primeira coisa, o primeiro motivo de por que é que são 7 é que essas 7 igrejas, primeiro, elas estão localizadas no caminho do Correio de Roma. Então, obrigatoriamente, o Correio de Roma passava por essas 7. Na sequência que elas aparecem nos capítulos 2 e 3. É que o capítulo 2 contempla 4 cartas e o capítulo 3 contempla 3 cartas. Portanto, você já sabe que no dia de hoje nós não vamos estudar as 7, porque é um capítulo por sábado. Então, hoje nós vamos estudar somente 4 igrejas. E aí, além de estarem no caminho do Correio de Roma, essas 7 igrejas específicas, porque você pode pensar, puxa, Éfeso eu sei, foi fundada por Paulo,
João foi pastor dessa igreja, Paulo, Timóteo. Agora, essas outras igrejas, por que que Corinto não aparece? Por que que Colossenses não aparece? Ou Colosso não aparece? É porque essas 7 igrejas do Apocalipse estavam vivenciando problemas locais que seriam uma representação dos mesmos problemas sofridos pela Igreja de Cristo na Terra. Então, a especificidade dessas 7 igrejas, as questões locais imediatas pelas quais elas estavam passando, era uma representação fiel daquilo que a Igreja de Cristo passaria e está passando aqui na Terra. Ok? E um terceiro argumento é que o 7 na Bíblia, ele representa plenitude, não perfeição, como querem alguns, senão você teria dificuldade para poder explicar qual é que é a perfeição que tem nas 7 cabeças da besta, não é? Então não é perfeição, 7 não é perfeição, 7 é completude, é plenitude. Toda vez que Deus anuncia um evento dentro de um 7, aquele evento é completo, ele é pleno, ele atingiu a sua plenitude, ok? Esses são os principais argumentos, por que é que são 7, não 8, não 12, não uma, enfim. Essas 7 igrejas estavam passando por problemas realmente que a igreja passaria ao longo de todo esse tempo. E antes de nós começarmos então a leitura e a explicação versículo a versículo dessas 4 primeiras igrejas, eu quero trazer umas imagens na tela que vão nos ajudar a poder memorizar aquilo que eu vou falar. E de antemão, eu quero falar para você sobre algo no Apocalipse chamado paralelismo profético. O que significa isso? Significa que o Apocalipse, embora haja uma cronologia, se vocês estão lembrados do episódio anterior, se não assistiu ainda, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, do capítulo 1, onde nós falamos sobre escolas de interpretação e uma série de coisas importantes. E ali nós já buscamos responder se o livro deve ser lido em ordem cronológica ou não. Então, resgatando e ampliando essa fala, já que esse é o método do Apocalipse, o Apocalipse ele conta uma história, depois ele traz novamente aquela história sob outra perspectiva e com outros agentes, mostrando, contemplando o mundo inteiro. Isso se chama, em profecia bíblica, recapitulação profética. Nós percebemos ela primeiro no livro do profeta Daniel. No capítulo 2, Nabucodonosor tem um sonho, com uma série de questões relacionadas ao final dos tempos, e Daniel tem agora uma visão relacionada ao sonho de Nabucodonosor, só que ampliada, com mais detalhes. É a mesma visão, porém ampliada. Isso se chama recapitulação profética e o Apocalipse utiliza isso. E como é que ele faz isso? Através das suas 7 sessões paralelas. Então o Apocalipse ele está distribuído em 7 sessões paralelas, que é chamado de paralelismo profético. Significa que ele conta a mesma história 7 vezes, e por que ele faz isso? A redundância ela é proposital, e ele faz isso porque os agentes vão mudando. Você vai perceber que em determinada sessão do Apocalipse tem determinados agentes. Por exemplo, a igreja está presente em determinada sessão profética e paralela. Depois ela se torna ausente, o nome da igreja não é mencionado mais, só na penúltima sessão, lá no capítulo 19. Ok? Então, para muita gente, eu sei que isso é novidade. Entender o Apocalipse, fazer a leitura do Apocalipse assim. E no que isso vai implicar na leitura dele cronológica ou não? Bom, o Apocalipse ele tem progressão histórica, isso é fato, porque você tem a revelação do Cristo glorificado no capítulo 1, e ele diz, depois dessas coisas, aí vem as 7 igrejas, no capítulo 2 e 3, e ele continua, depois dessas coisas, depois das 7 igrejas, tem a visão do trono, a visão do Cristo glorificado, capítulos 4 e 5, e depois dessas coisas, aquilo que é chamado de tribulação do Apocalipse, que são os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Então, embora haja 7 sessões paralelas, 7 sessões proféticas, existe uma progressão histórica. Tanto que depois que passa Cristo glorificado, 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, o Cristo volta no 19 e no 20 estabelece o milênio. E no 22, então, 21 e 22, é retratado o novo céu, nova terra, estado eterno, toda essa glorificação. Então, embora sejam 7 sessões paralelas, embora nós reconheçamos que há esse paralelismo profético, existe uma progressão histórica no livro, sim. Então, se a pergunta é, do capítulo 1 ao 22, ele deve ser lido em ordem cronológica, entendido em ordem cronológica? Não, não deve ser. Mas existe uma cronologia no livro, existe uma progressão histórica no livro? Sim, existe. É que precisa se respeitar o paralelismo profético.
que é observado, então, nos livros do Antigo Testamento. Ah, pastor, pois é, eu gostaria de entender melhor como é que a gente interpreta esses profetas do Antigo Testamento, essas profecias. Já está aqui na descrição do vídeo um link da playlist Antigo Testamento, onde nós estamos estudando os profetas menores e os maiores, e eu vou te ajudando a compreender isso. Então, como você já deve estar notando, ou já sabe por me acompanhar, na descrição do vídeo tem muita coisa importante, ok? Então vamos agora entender a nossa primeira imagem, sabendo que o Apocalipse trata então de todo esse conflito cósmico. Então vamos lá, primeira imagem. Essa ideia do espaço sideral, essa ideia que eu coloquei aí nessa imagem, foi justamente para criar um ambiente cósmico para você entender. E aí eu coloquei em colunas as 7 seções paralelas do livro do Apocalipse. A primeira seção contempla as igrejas e são os capítulos 1 a 3. A segunda seção são os selos que estão compreendidos dos capítulos 4 a 7. Aproveita para dar um print na tela, ó. Depois você tem a terceira seção paralela do livro do Apocalipse, que são as trombetas, que vão do capítulo 8 ao 11. Depois você tem o conflito, que a gente chama de conflito cósmico, né? Que é aquilo que vai acontecer do capítulo 12 ao 14. Por que é conflito cósmico? É no 12 que tem a mulher e o dragão. O dragão persegue a mulher, depois ele vai até as regiões celestes com seus anjos e há uma batalha entre ele e Miguel. Então olha que fantástico que vai ser na hora de estudar o capítulo 12. O capítulo 13 você tem a ascensão da besta que sobe do mar, da besta que sobe da terra, a marca da besta, os 3 anjos angelicais. Os 3 anjos angelicais foi uma redundância absurda, perdoe-me aqui, mas os 3 seres angelicais pregando no capítulo 14 o evangelho eterno. Vamos entender o que é cada uma dessas coisas, assim como vai acontecer hoje. Depois você tem outra sessão paralela, que são as taças, são os capítulos 15 e 16. E depois o juízo concentrado, né, em Babilônia, capítulos 17 até o 19. Embora o 19 já contemple a volta de Cristo, no 19 está vindo esse juízo de Babilônia, que nós vimos aí, vamos ver, Babilônia religiosa, Babilônia comercial, no capítulo 18, e então do 20 ao 22, a nova criação, a nova Jerusalém desce do céu, e aí eu coloquei essa legenda para te ajudar. Igreja da terra, os 7 selos, as 7 trombetas, o conflito cósmico, as 7 taças da ira, a queda da Babilônia, o novo céu e a nova terra. Então acho que ficou uma imagem que dá para trazer bastante a ideia. Você pode observar que lá no selo, eu tive cuidado de colocar para você esse livro selado com 7 selos. A cada selo que rompe, mais uma parte do pergaminho se abre. E no primeiro, para poder ficar bem didático, aquilo que nós fizemos no capítulo 1, que foi mostrar que não é uma menorá judaica, não é um candelabro único de 7 braços, mostrando uma unidade nacional, mas são 7 caniços, 7 velas, por assim dizer. O que vai nos levar à nossa segunda imagem. Nessa segunda imagem, agora trazendo uma ênfase importante nessa recapitulação profética, porque eu vou retomar essa fala na hora de estudar os selos. Mas como nós estamos ainda, acabamos de sair de como interpretar o Apocalipse, estamos entrando nas igrejas, você precisa entender esse paralelismo profético. Então você tem aí em cima o título, né? As 7 sessões paralelas do Apocalipse, e você tem 7 igrejas, 7 selos, trombetas, visão interlúdica. Interlúdica, que é esse momento que ele para de falar das trombetas, e entre as trombetas e as taças, e ele anuncia todos os eventos dos capítulos 12, 13 e 14 que eu acabei de mencionar. As 7 taças, a queda da Babilônia e a nova criação. Aí, no meio da tela, em destaque, nós temos qual é que é a maneira correta de você entender os selos, as trombetas e as taças. Então, eles são paralelos proféticos, mas por que você está trazendo ele agora? Por causa da posição da igreja em relação a eles, para você poder entender. Os 7 selos, lembra que João foi, ou se você não lembra, não leu ainda, eu vou te ensinar lá no capítulo 4, mas no capítulo 4 João é convidado a ir ao céu, ele é arrebatado para o céu. Então os 7 selos são uma perspectiva do juízo divino de forma celestial, ou seja, os 7 selos são a visão da igreja no céu do juízo que estão acontecendo na terra. As 7 trombetas, olha aí, Israel na tribulação. Não à toa trombetas, é a visão da 70ª semana de Daniel, é a perspectiva de Israel contemplando esses juízos de Deus na terra, sob a perspectiva da última semana do profeta Daniel. E depois você tem as 7 taças, que são as 7 taças da ira de Deus numa perspectiva global, de uma perspectiva sobre o mundo. Aí você percebe que eu coloquei visão do juízo final
perdoe-me, aqui não é juízo final, é visão do juízo divino sobre a terra. Eu acabei colocando no lugar de divino final, então você faça a sua anotação aí, que as 7 taças são a visão do juízo divino sobre a terra. E aí você tem recapitulação profética, a ira de Deus derramada sobre a terra. É assim que você deve fazer a leitura do Apocalipse, mas eu vou retomar essa explicação lá nos selos, quando chegarmos no capítulo 6. O que eu quero que você pense agora é que a igreja passa a ter uma visão desse juízo no céu. E nessa recapitulação profética, não significa, então, que sejam tudo idêntico, todo mundo que está acontecendo, tanto que elas têm uma progressão. Nas trombetas a coisa fica pior, nas taças fica ainda mais pior, porque agora o juízo é também sobre o trono da besta e quem recebeu a marca. Isso aí eu estou falando para te provocar. Pode vir a terceira imagem, para nós começarmos então em seguida a leitura, e então aqui você tem as 7 igrejas. Olha que coisa interessante, que eu acabei de falar para você, e agora você tem isso em imagem. Primeiro quadro, igrejas literais. Elas eram igrejas literais na Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Você tem esse mapa então aí, e você tem esse carteiro a cavalo, mostrando que então elas estão na rota do correio de Roma. O segundo quadro nós temos que são igrejas contemporâneas umas das outras. Enquanto existia uma, existia outra. Isso é muito importante, nós vamos ver logo depois da imagem, por que é importante entender essa leitura contemporânea. E em terceiro, que são períodos da história da igreja, Leís. Era apostólica, era da igreja perseguida, era da igreja medieval, era de Laodiceia. Então isso tudo está distribuído nesse contexto. Então eram igrejas reais na Ásia Menor, coexistiam na mesma época e são as 7 eras da história da igreja na Terra. Ok? Pode voltar para mim. Bom, por que isso é importante? Entender que elas eram contemporâneas umas das outras. Isso significa que numa mesma igreja nós temos esses 7 tipos de cristãos. São 7 tipos de igreja, e a igreja, você sabe, a igreja não é o seu nome, não é a sua denominação, não é o seu CEP, o seu endereço, ou o seu CNPJ, a sua institucionalização, não é isso. A igreja somos nós. Então, quando Jesus diz que tem 7 igrejas e apresenta o perfil, a característica, a personalidade, a situação espiritual em que cada uma dessas igrejas se encontram, ele está dizendo que essas igrejas são a manifestação dos seus indivíduos. Então, isso significa dizer que dentro de uma mesma igreja você tem um cristão com caráter de Éfeso, você tem um cristão com caráter de Esmirna, você tem um cristão com caráter de Tiatira, você tem um cristão com caráter de Pérgamo, você tem um cristão com caráter de Filadélfia, quer dizer amor fraternal, e você tem, obviamente, um cristão com caráter de Laodiceia. O que significa isso? O joio e o trigo do qual Jesus falou nos evangelhos. Então, tá misturado. Quem vai fazer essa separação é justamente a questão escatológica, o arrebatamento da igreja, a separação que Cristo fará depois através dos anjos, tirando o joio para lançar no fogo. Mas o que é importante você saber é isso. Dentro de uma mesma igreja você tem esses 7 perfis de cristão. Isto está claro? Você está conseguindo entender isso? Me deixa saber nos comentários. É muito importante você interagir comigo para que eu saiba se está didático, se você está entendendo. Vocês que estão no estúdio, estão entendendo? Então, elas são contemporâneas e isso é muito importante para nós entendermos o que está acontecendo. Feita essa explicação, eu te convido agora para a leitura do texto bíblico e nós vamos começar igreja a igreja. A primeira igreja que aparece aqui é a igreja de Éfeso. E eu quero trazer uma informação importante, enquanto você observa a minha Bíblia e esse mapa legal para você visualizar as igrejas. Quando nós fizemos a exposição das epístolas paulinas, eu fiz a exposição da epístola aos Efésios. Então, talvez detalhes que você queira conhecer da igreja de Éfeso, o link vai estar aqui na descrição, porque eu já fiz detalhadamente o comentário da epístola de Paulo aos Efésios. Então, isso vai te ajudar a enriquecer muito. O vídeo vai se encontrar aqui na descrição. Mas eu espero ser bem completo aqui nesse comentário. Bom, vamos lá. Capítulo 2 do livro do Apocalipse. O capítulo 2 só tem 4 igrejas, as outras 3 igrejas das 7 estão no capítulo 3, que nós veremos no próximo episódio. Então vamos lá. Carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Nós já aprendemos no episódio anterior e eu estou resgatando que anjo aqui não é ser celestial, mas é o pastor da igreja, porque a palavra
grega para anjo, ela pode ser tanto um mensageiro humano como divino. E como é que nós vamos saber se é humano ou se é divino? Pelo contexto, analisando o contexto. Então aqui é o pastor da igreja. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ou seja, informações que nós recebemos no capítulo 1. Jesus lá no capítulo 1 falou dos 7 candeeiros das estrelas. Ele então está continuando a sua mensagem. Versículo 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor é trabalho, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Então aqui Jesus está trazendo elogios, porque nós temos uma tendência, ou a maioria das pessoas tem uma tendência, de pensar que as igrejas do Apocalipse estão todas reprovadas, são todas ruins. Não, elas estão cheias de elogios, mas há, obviamente, repreensões. Conheço as tuas obras, eu te conheço bem, eu te conheço não de aparência, eu te conheço internamente, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus. Olha que coisa boa para se falar de uma igreja. Essa igreja, ela tem perseverança, ela tem trabalho, labuta, e ela não suporta homens maus. Essa igreja é ortodoxa, ela é fiel à sã doutrina. Ela conhece a palavra a tal ponto que, olha só, você não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Essa igreja tem trabalho, tem labuta, ela tem perseverança, ela não tolera homens maus, e quando aparece gente dizendo: eu sou pastor, eu sou teólogo, eu sou apóstolo, ela prova eles e descobre se é verdade ou se é mentira e fala: passa daqui que você é mentiroso, você não é apóstolo. Olha que coisa forte. Ela tem capacidade de reconhecer. Então o pregador podia vir cheio de eloquência. Eloquência é uma capacidade de persuadir pelo discurso. Podia vir cheio de eloquência, cheio de aparência, cheia de capacidade retórica, que é um problema que está acontecendo naquela época que Paulo enfrentou muito. Eles tinham capacidade retórica, capacidade argumentativa muito forte. Alguns se julgavam até muito mais melhores oradores do que Paulo, para você ter uma ideia. Isso nós já vimos nas epístolas. Passou por provações por causa do nome de Cristo e suportou. Gente, essa igreja é boa, essa igreja é muito boa, e não é para menos. Ela é a primeira igreja, ela é a igreja primitiva, ela é a igreja apostólica. Olha que coisa poderosa. Suportaste prova por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Ela não desanimou do caminho. Há exemplo de outras igrejas que nós vamos ver que desanima, ou de nós como cristãos que desanimamos muitas vezes, começamos bem a caminhada há 26, 27 anos atrás, há 30 anos, 40, 10, há 5, chegamos muito forte naquela coisa do primeiro amor, e de repente aquela empolgação passa, não é? Jesus está dizendo: não, você não era só empolgação, não, porque não é? Jesus está dizendo: não, você não era só empolgação, não, porque o seu amor para comigo, o seu trabalho, a sua labuta, a sua dedicação, ela foi provada e você não esmoreceu. Gente, isso é muito forte. O que nos leva ao versículo 4. Tenho, porém, contra ti. Eu sempre comento com a pastora Roberta em casa, e sempre que eu tenho oportunidade, eu falo para os irmãos sobre manter e construir, né? Eu sempre falo sobre isso, é muito importante para casais, você que está aí. E por que você vai falar de casal agora, pastor? Porque o assunto da epístola ou da carta de Jesus à igreja de Éfeso é sobre relacionamento. O problema em pauta aqui é relacionamento. É isso mesmo, é um paralelo entre um homem e uma mulher, entre um marido e uma esposa. E eu sempre digo que num tratativas de casal, você nunca deve virar e falar assim: ó, hoje nós precisamos afinar algumas coisas, resolver alguns problemas do nosso relacionamento, e eu queria começar dizendo para você o seguinte: você é muito legal e tal, mas sabe o que é que te mata? Você não deve falar assim, senão você estraga a comunicação. Você tem que começar pelos elogios. Você é uma bênção na minha vida, aquilo que você fez assim assado foi muito bom, muito positivo. Desarma essa pessoa para ouvir algo que precisa ser negociado, que precisa ser ajustado, que precisa ser acertado. Mas você precisa desarmá-la trazendo, não é falando mentira, é realçando, trazendo à luz, a lume, a evidência, as coisas positivas que ela tem, para depois, então, entrar naquilo que é problema. E aquilo que é problema, você não vai chamar de problema. Você vai dizer: nós precisamos construir isso aqui no relacionamento.
né, para melhorar, para ficar ainda melhor aquilo que já é bom. E agora nós vamos ver que é disso que Jesus está falando. Olha aqui, ele veio só elogiando, tem muitos elogios. Você viu aí? Não suporta os maus, identifica falsos apóstolos, é perseverante, não esmorece, mas. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Éfeso é como uma esposa que cuida dos afazeres dentro de casa, que cuida do seu marido, faz tudo o que ele pede, existe dedicação no lar, existe devoção, ela produz realmente, mas ela já não ama seu marido. É como um casal que paga as suas contas, cuida um do outro, faz tudo que a posição de marido e esposa lhe compete. É uma esposa que não trai o seu marido, mas não lhe devota verdadeiro amor. Isso é a igreja de Éfeso. E é muito fácil que eu e você nos confundamos com a igreja de Éfeso, nesse ponto do Apocalipse. Às vezes nós estamos tão ativistas no evangelho, tão envolvidos com os trabalhos na igreja, com a manifestação dos nossos dons. É sim na igreja que nós manifestamos o dom, mas não somente na igreja. Mas às vezes estamos na igreja tão envolvidos com os cargos, com os departamentos, com a manifestação dos dons, e temos que manifestar o nosso dom mesmo. Eu fico dizendo que tem gente que fica pedindo para Deus dom de cura, mas não faz visita no hospital. Então como é que vai ter dom de cura? Percebe? Então às vezes nós estamos tão ocupados com nossos dons, com o nosso ofício, com o desenvolvimento, com o ativismo gospel, com o ativismo evangélico, com o ativismo institucional, e nos esquecemos da comunhão, da intimidade, do relacionamento, da vida com Deus, de ouvir a voz de Deus e sentir o nosso coração queimar. E é isso que Jesus está falando com Éfeso. Você trabalha para mim, você produz muito, você tem muita labuta, muito trabalho teológico, muito trabalho evangelístico, muito trabalho missional, muita ortodoxia, você conhece a verdade, você é poderosa, você faz muita coisa. Uau, como que você é ativa. Mas ei, eu tô aqui. Você não pode se ocupar com a minha obra e se esquecer de mim, que sou o dono da obra. E é isso que estava acontecendo com Éfeso. Éfeso se ocupou demais da sua agenda, das suas atividades, do avanço, da proclamação do evangelho. Claro que essas coisas são importantes. O que nós estamos falando aqui e o que Jesus está falando aqui é sobre prioridade e importância. A prioridade está acima daquilo que é importante. Tudo que fazemos como corpo de Cristo na terra é importante, mas a prioridade é nossa intimidade com o nosso Mestre, é a intimidade com Jesus. Uau, isso é muito forte. Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E aí o verso 5 é poderosíssimo. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Ponto e vírgula. Vamos segurar aqui então, vamos trabalhar a parte A do versículo 5 e daqui a pouco eu trabalho a parte B. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Quando o texto diz lembra-te de onde caíste, muita gente fica pensando, eu já ouvi muitas pregações assim, lembra daquele teu pecado, lembra e tal. Não é isso que Jesus, não é isso que está escrito aqui. Não é isso que está escrito aqui. Vou ler de novo. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. É de onde caíste. É de onde, não é lá no pecado. Muita gente pensa que aqui ele está falando, lembra do seu pecado tal, não é isso. Ele está dizendo assim, lembra daquela posição original em que você estava quando nós nos amamos? E que de lá você caiu? Então é para você lembrar daquele momento do relacionamento fervoroso com Deus, daquele seu momento de maior entrega, de maior santificação. É para você lembrar daquele momento e arrepender-se por de repente estar vivendo uma vida morna. Porque nós vamos aprender que no reino de Deus, na dedicação a Deus, na entrega para Deus, ou sejamos frio ou quente. É o que nós vamos aprender na semana que vem. Mas eu quero resgatar, porque Paulo escrevendo para Timóteo, ele diz que Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder e moderação, de equilíbrio. E a gente fica pensando, pois é, o cristão tem que ser equilibrado em tudo. Não na busca por Deus. Na busca por Deus, você não tem que ser meio termo. No seu relacionamento com Deus, você não tem que ser meio termo, porque meio termo, equilíbrio, é ser morno. Então, equilíbrio você deve ter entre o lazer e o trabalho. Percebe? Entre as plataformas de streaming de seriados, filmes e novelas,
e o estudo da palavra, a leitura bíblica, a leitura de bons livros. Nisso você deve ter equilíbrio. No relacionamento com Deus, não. No relacionamento com Deus, você tem que ser fogo. Por isso, na semana que vem, Jesus dirá: ou você seja frio e vaza logo, ou seja quente e entra de vez. Porque se você for morna, se você for muito equilibradinha, muito média no relacionamento, eu vou te vomitar. Vamos aprender isso semana que vem, tô só te provocando sede. Então aqui o problema é que você não deve ser equilibrado aqui na busca e no relacionamento com Deus. Ou ama ou não ama. É igual café, não serve frio, tem que ser quente. Percebe? Vou deixar que eu tô avançando demais o assunto. Então ele não está dizendo, lembra-te do seu pecado, lembra daquilo que você cometeu, lembra da fofoca, lembra da intriga, lembra do roubo, lembra do adultério, lembra da morte. Não é isso que ele está falando. É lembrar do local de onde a comunhão era plena, de quando nós estávamos no primeiro amor. Então isso é importante que você entenda, porque muita gente vai te dizer que é para você lembrar do pecado. E não é para você lembrar do pecado, é para lembrar do tempo do primeiro amor. E aí sim, agora a parte B do versículo 5 diz, depois do ponto e vírgula, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa. Virei subitamente contra você. Isso é muito importante porque ele diz que as igrejas eram o candeeiro. E aí comete equívoco quem pensa que tem luz própria. A igreja não tem luz própria. Ela reflete a luz de Cristo. A luz, a fonte de luz é Cristo. E ele está dizendo, se você não se arrepender, eu virei e tirarei a sua luz. Por quê? Não é arrepender e continuar pecando todo dia. É arrepender e manifestar frutos que demonstrem que nós arrependemos. É isso que é o fruto lá de João. Mas, versículo 6. Ele trouxe uma série de elogios até o versículo 4, não é? No versículo 5 ele diz, tenho contra ti que deixaste... o versículo 4, tenho contra ti que deixaste teu primeiro amor. Lembra, no versículo 5, de onde caíste. Agora, olha mais coisa positiva que Jesus dirá a essa igreja no versículo 6. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, aos quais eu também odeio. Os nicolaítas, tem um livro chamado Quem é Quem na Bíblia, se você quiser adquirir, poderia ter trazido ele hoje, que vai comentando quem eram aqueles personagens, principalmente os desconhecidos. Nicolaítas, para muitas pessoas, ele remete a Nicolau, o diácono que vai aparecer lá no livro de Atos. E acaba tendo esse nome de Nicolaítas porque são descendentes de Nicolau. E esses Nicolaítas, Jesus está dizendo, eu os odeio, porque eles estão ensinando uma espécie de liberalismo dentro da igreja. Que você pode viver pecando sim, que quanto mais pecado, mais graça, que quanto maior o pecado, maior a graça, e estão ensinando uma vida libertina, uma vida de tudo pode, estão pregando contra a santificação e a separação. Então os nicolaítas são um grupo que estão entrando dentro da igreja e estão pervertendo a igreja com liberalismo, com tudo pode. Percebe? É isso que está acontecendo. E aí Jesus está trazendo mais um elogio, dizendo que eles, contudo, você deixou o seu primeiro amor, mas você tem a seu favor que você odeia os nicolaítas. Olha aí que coisa forte no verso 6. Você odeia as obras, né? Melhor dizendo, não a pessoa, mas odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. As quais obras eu também odeio. Então essa libertinagem, esse liberalismo que eles vivem e estão pregando dentro da igreja, esse tipo de obra, Éfeso não suporta. Você percebe que coisa interessante? Então, de maneira bem particular aqui, bem pessoal, bem específica, em muitas coisas nós devemos imitar a Éfeso sim. Na entrega, no trabalho, porque quando a pessoa converte e o pastor fala assim, irmãos, alguém precisa mover esse banco para lá. Nossa, tem até disputa, os irmãos empurram uns aos outros para poder carregar o banco. Quando passa determinado tempo, fala assim, irmãos, o banco está até ali hoje no meio do caminho, quem é que podia tirar o banco? Às vezes os irmãos fingem tudo que não é com ninguém, né? Cada um olha para um lado, olha para o outro. Então, nesse sentido, nós precisamos aprender com Éfeso a
ter trabalho, labor, labuta, bíblica, evangelística, missional, teológica. Precisamos fazer, precisamos ter perseverança, não esmorecer. Precisamos conhecer a palavra de Deus a tal ponto que quando vierem os homens maus, nós logo os rejeitemos. Que quando vierem falsos apóstolos, que são na verdade lobos transvestidos de ovelha, nós os rejeitemos e possamos dizer a eles: saiam daqui, nós já reconhecemos quem são vocês. A igreja de Éfeso conhecia a verdade a tal ponto que quando a mentira chegava, ela rejeitava. Eu vou muito em banco, faço muito serviço administrativo, financeiro de banco na empresa onde eu trabalho. Tem um banco que eu frequento que vai um rapaz lá que ele tem deficiência visual, né? Naquela época, quando isso acontecia, a gente falava assim: o fulano é cego. Acontecia algo interessante, que ele também ia sempre nos mesmos horários que eu. Às vezes eu sentava num caixa para ser atendido, ele no outro, e aí teve a moça do caixa que deixou o dinheiro cair no chão. E ela baixou e falou: fulano de tal, que bom tal que você vende, não sei o quê. Ele falou assim: o que foi que você tá de cabeça baixa? Aí ela falou assim: tu não é cego nada. Aí é porque ele, por ter deficiência visual, as suas outras aptidões, por exemplo, a audição dele ficou muito mais. O corpo faz isso, né? Ele se adapta. E então a audição ficou muito mais acurada, a tal ponto que, pelo som da voz, ele reconheceu que ela estava com a cabeça embaixo da mesa. E aí ela entregava as notas para ele, nota de R$ 50, nota de R$ 100, e ele pegava a nota assim e fazia assim, ó. Olha pra mim, você que tem em casa. Ele fazia assim, ó. Você tá me escutando com fone no ouvido, com o celular no bolso, na bolsa? Tira aí, olha. Ele fazia assim na nota. Essa nota não tá boa, não. Eu não quero, não. Aí ela, é porque aqui na Associação dos Cegos, em Juiz de Fora, e qualquer pessoa pode verificar isso nas metodologias do Banco Central, as notas elas têm ranhuras e especificidades que é possível você diferenciar uma da outra. Então, pelas ranhuras, ele sabia qual era de 50, qual era de 100, qual era de 20, coisa muito interessante, não é? E aí, por que eu tô te contando isso? Porque tinha nota que ele pegava, fazia assim, essa nota tá lisa demais, e ele devolvia. Ele, embora cego, preste atenção agora, embora cego, ele conhecia as notas verdadeiras a tal ponto que quando lhe ofereciam uma nota diferente do original, ele rejeitava. Porque ele conhecia muito bem a verdadeira. Então, quando o falso vinha, ele rejeitava o falso. Não porque conhecesse o falso, não porque conhecesse as profundezas de Satanás, conforme nós vamos ver aqui no texto, mas porque ele conhecia o verdadeiro. Uau! Isso é muito forte, irmãos. Isso é muito poderoso. No verso 7, então, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Bom, o Espírito aqui é o Espírito Santo, não é? E quando ele diz quem tem ouvidos, ouça, ele fala aqui, ó, eu escuto com o ouvido. Você já conversou com uma pessoa assim, que você está falando para ela, e ela está fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo, e não te olha, e aquilo vai te incomodando, a tal ponto que você fala assim: ô fulano, olha para mim! E a pessoa responde assim: eu escuto com o ouvido. Pois então, aqui na repreensão às 7 igrejas, em todo o tempo Jesus dirá: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque dar ouvidos aqui nesse sentido é com os olhos, é comunicação total, é com o ouvido, é com o coração, é com as emoções reagindo àquilo que lhe é dito, demonstrando ora alegria, ora consternação, ora arrependimento. É comunicação total. Então, quando ele diz quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, quem está prestando atenção, quem está entendendo, reaja a isso. Uau! E comerá da árvore da vida. Mas não perdemos o acesso à árvore da vida lá no Gênesis? Agora no Apocalipse ele é resgatado. E nós temos aqui a primeira menção da árvore da vida, que é essa promessa de Jesus. Ao vencedor comerá da árvore da vida. Ou seja, isso implica em longevidade de vida, como aconteceu com aqueles que comiam da árvore da vida no Éden. Se você não sabe, eu tenho um livro publicado, vendido pelo site da Amazon, cujo título é Escatologia, Esperança para o Nosso Tempo. Rodrigo Oliveira, digita lá para você ver. Por que eu estou te falando isso? Porque ao contrário do que muita gente pensa, o Apocalipse não é um livro de desesperança. Não é um livro de destruição. Pelo contrário, é uma mensagem de esperança. É uma mensagem de restauração. Uau! O que nos leva
a nossa segunda igreja de hoje, do capítulo 2, que é a igreja de Esmirna. E o seu nome é muito interessante, porque na etimologia, a palavra, o nome Esmirna, o nome de Éfeso significa desejável. Acho que eu não comentei isso logo no início. Éfeso significa desejável. E Esmirna vem da raiz de uma palavra que você conhece bem lá no livro de Esther. Sabe a mirra, o perfume com o qual ela se preparou para ficar com o rei Assuero? A mirra é extraído dessa planta, dessa erva que deu origem ao nome Esmirna. É uma erva que, quando amassada, ela fica amarga, se você provar ela, mas ela exala um perfume. Gente, isso é muito poderoso, porque do sofrimento dos cristãos de Esmirna, embora haja um propósito no sofrimento, dele exala o bom perfume de Cristo. Isso é muito poderoso. Versículo 8 do capítulo 2. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Perceba, Jesus não é um ser criado, Jesus é Deus. Por isso que ele não diz eu sou o beta e o ômega, na segunda letra. Eu sou o alfa e o ômega, eu sou o primeiro e o último. Jesus é Deus. Ele não foi criado, ele já estava lá. E ele continua estando aqui e estará para sempre lá na eternidade futura. Essa declaração é muito importante. Eu estive morto, é aquele que esteve morto e tornou a viver. Versículo 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Por que há esse paradoxo aqui? Eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Os crentes de Esmirna, eles estão vivendo num contexto tão complicado culturalmente, para você ter uma ideia. Aqui em Esmirna, gente, tinha um templo. Existiam vários templos, mas o importante que eu quero destacar para você é que existia um templo à deusa Roma. É isso mesmo. Existia um templo à deusa Roma, existiam vários grêmios, várias agremiações, como espécies de sindicato. Se você não fizesse parte daqueles grêmios, daqueles sindicatos, você poderia perder o seu comércio. Haviam muitos salteadores, muitas pessoas estavam saqueando esses cristãos. Eles estavam perdendo o seu emprego por serem cristãos, porque nesse contexto do Império Romano, haviam várias religiões que eram legalizadas, que se podia ter aquela religião. O cristianismo não era uma delas, o judaísmo era. Podia ter judaísmo e várias outras religiões, mas cristianismo não. Então, muitos cristãos daquele momento, por se converterem, deixarem de serem gentios ou judeus e se converterem ao cristianismo, por causa disso eles estavam tendo as suas posses tomadas pelo império, sendo saqueadas. Então eles estão perdendo emprego, estão perdendo muito dinheiro pela conversão. E Jesus então está dizendo: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Então a igreja de Esmirna, ao contrário de Laodiceia, ela não tem ouro, ela não tem prata, mas ela tem vida com Deus, ela é rica com Deus. Percebe? Ela não tem ouro, não tem prata, mas ela tem levanta e anda, ela tem poder do Espírito. Ao passo que Laodiceia, na semana que vem nós vamos ver, ela tem ouro e tem prata, mas não tem levanta e anda. Então por isso Jesus está dizendo que Esmirna é rica, da tua tribulação, do teu sofrimento, sobe um bom perfume para mim. Olha como Jesus fala dessa igreja, irmãos. Mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Aqui, como o judaísmo, aqui não está falando da nação de Israel como um todo, mas de certos grupos de judeus que estavam denunciando os cristãos e contribuindo com o império para que os cristãos fossem presos. Por isso que ele está dizendo aqui, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia, eu conheço a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo que antes são sinagoga de Satanás. Por que eles se dizem judeus e não são? Porque Paulo disse em Romanos capítulo 2, em Gálatas, que o judeu não é judeu o que é exteriormente, mas aquele que é no coração. É o que Paulo em Gálatas chamou de Israel de Deus. A igreja não é o Israel de Deus. O Israel espiritual são judeus que creem. Se você ainda não assistiu minha epístola de Gálatas, a minha exposição na epístola de Gálatas, você não pode perder na playlist Novo Testamento, do qual o episódio de hoje faz parte. Então aqui são judeus que não se converteram, que estão odiando, perseguindo, como aconteceu com Paulo,
Eles estão perseguindo os cristãos e entregando os cristãos para serem presos. E aqui está dito que eles não são judeus nada, eles são sinagoga de Satanás. Não temas, verso 10, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Muito interessante, eu quis ler direto até o verso 11, quando termina essa igreja de Esmirna, por ele falar em segunda morte. Esses cristãos, eles estão testemunhando de Cristo a tal ponto de serem mortos. Por isso, Jesus faz esse incentivo. No verso 10, finalzinho, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E vocês estão sendo postos à prova e terão tribulação de 10 dias. Aqui, irmãos, a tribulação de 10 dias, isso não é um negócio de 10 anos de perseguição, é uma mensagem imediata para os cristãos, é um termo simbólico de provação, como aquele que nós vemos em Daniel, capítulo 1, versículos 10, 11 e 12, que Daniel diz, permita com que eu e meus amigos sejamos postos à prova com esses alimentos que não são as iguarias do rei, consagradas a ídolo, etc e tal, e vocês vão ver se depois de 10 dias de provação nós não vamos estar melhores. Então aqui é uma referência, é um eco profético, né? Dizendo esses 10 dias, porque não há registro em Roma de que a pessoa fosse ficar 10 dias preso, não tem. Então é uma figura de linguagem, porque João evoca demais o Antigo Testamento, mais de 400 referências no Apocalipse ao Antigo Testamento. Então esse mesmo período, quer dizer, um período de provação espiritual, um período de teste, né? E aí ele diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, ainda que vocês sejam mortos, porque aqui, irmãos, nós estamos vendo testemunhos. Vai aparecer o texto Antipas. Jesus vai chamar, além dos apóstolos, tem um tal Antipas, que é uma fiel testemunha. Vamos chegar lá para a gente comentar agora. E o que vai nos levar, então, à igreja de Pérgamo. Entendemos? Já vimos, então, Éfeso e Esmirna. Agora, vamos para a igreja de Pérgamo. A etimologia da palavra Pérgamo, ela é incerta. Tem muita discussão do que significa Pérgamo. Alguns dizem que significa casamento. Outros dizem que não, a etimologia não é essa. A etimologia significa uma cidade elevada, uma cidade que está em boa posição, que está numa posição elevada para se proteger, inclusive dos inimigos, porque ela consegue avistar aqueles que estão se aproximando. Então agora nós estamos na terceira igreja, Apocalipse capítulo 2, versículo 12, a nossa penúltima igreja de hoje, que é Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Foi assim que ele apareceu no capítulo 1, lembra, semana passada? Como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Ou seja, ela corta dos 2 lados. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Gente de Deus, que coisa pesada, que coisa forte, né? Olha só. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Por que é dito aqui que é o trono de Satanás? E olha só. E que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Esse versículo 13 é muito forte. Diz que é o lugar que está o trono de Satanás, é o lugar que Satanás habita, e é o lugar onde Antipas foi morto. A tradição da igreja diz que Antipas, havia uma prática greco-romana de fazer um boi de bronze, e as vítimas para sacrifício, coisas desse tipo, ou que não adoravam o imperador, elas eram colocadas vivas dentro desse touro de bronze, o fogo era aceso embaixo, ele ficava vermelho de tão quente, e a pessoa morria ali dentro, sufocada, queimada, derretida. E Antipas foi morto assim. Enquanto a pessoa estava dentro desse touro de bronze queimando, e havia um lugar por onde a fumaça saía na boca do boi, saíam gemidos, como se fosse então aquele boi vivo. Olha que coisas terríveis pelo qual Antipas passou, por não negar o nome de Jesus, porque foi dito a ele, diga que o imperador é Senhor e Deus, adore o imperador. Ele disse não é? E então ele morre queimado. É muito forte essa história dentro do bronze. E aí, Jesus está dizendo aqui, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Aqui, irmãos, os adeptos da batalha espiritual dirão que o trono de Satanás se refere a um objeto, a um prédio e tal.
existem várias leituras possíveis dentro dessa questão do trono de Satanás. Mas vamos entender o contexto. O que está acontecendo aqui em Pérgamo? Qual era o problema com Pérgamo? Pérgamo era um baita de um centro politeísta de adoração. Haviam vários deuses adorados lá. O principal deus adorado lá era Zeus. Ele tinha na Acrópole, tinha um templo de Zeus que foi considerado uma das maravilhas do mundo antigo. Então havia todo um culto a Zeus, havia um culto ao imperador. Para você ter uma ideia dessa coisa toda importante em relação às 7 igrejas, essas 7, além de tudo que eu falei, elas eram cidades importantíssimas no contexto do Império. Esmirna, para você ter uma ideia, que foi a igreja antes de Pérgamo, só para resgatar aqui um comentário, ela é considerada a cidade mais fiel a Roma, para você ter uma ideia. E eu disse que lá tinha um templo dedicado a Deus a Roma. Você sabe o que acontecia nesse templo? O imperador, ele incorporava a Deus a Roma. E aí, então, você já sabe, né? O que vai acontecer. Então, essas 7 cidades, elas tinham um forte culto pagão. Pra você ter uma ideia, dentro desse contexto aqui de Pérgamo, os cristãos são acusados de várias coisas, entre elas canibalismo, porque eles falavam em tomar a ceia, que era o corpo e o sangue de Cristo, e aí quando as pessoas de outras religiões ouviam aquilo, eles são canibais, que se comem o corpo e o sangue de Cristo, pra você ter uma ideia. Eles eram acusados de ateus, os cristãos no contexto de Pérgamo, porque eles não adoravam aos outros deuses como todo mundo, só adoravam um Deus, aí era chamado de ateu. Olha que coisa. E além de ter um templo de adoração a Zeus, naquele contexto da igreja de Pérgamo, também havia uma adoração que vai perpassar a história, que é a adoração a Esculápio, ou Asclépio. Esculápio e Asclépio são a mesma divindade, só que Esculápio é o seu nome romano. Asclépio é o seu nome grego. Portanto, falando em Pérgamo, a maneira correta de pronunciar vai ser Asclépio. E esse Asclépio é o tal Deus, com letra minúscula, a tal divindade de cujo você conhece o símbolo, que é um cajado com uma serpente enrolada. Uai, pastor, é aquele da medicina? É o próprio. Asclépio é o deus da cura, é uma divindade da cura. E aí tem toda uma mitologia do cajado representando a autoridade, a capacidade de guiar, e a serpente que ela traz tanto veneno como a cura, né? No sentido ali da picada da serpente, o veneno, o antídoto e etc. Isso vai passar para a história como símbolo da medicina, não é? A serpente enrolada no cajado, e esse é o cajado de Asclépio, ele é o deus serpente. E havia um templo dedicado a ele e uma adoração, uma escola de medicina naquele contexto de Pérgamo, que era misturada com adoração. Então as pessoas iam para lá para receber cura nessa escola de medicina, no templo de Asclépio, e ali receber cura através dos sonhos, sonos induzidos, para que houvesse regressão e uma série de coisas, e as pessoas fossem curadas ali no templo, nessa escola de medicina de adoração a Asclépio. Então, existiam vários centros de adoração em Pérgamo. Muita perseguição religiosa. Se a pessoa não adorasse, ela perdia os seus bens, perdia o seu emprego, sofria perseguição, era tomada à força, violentamente. Então é por isso que Jesus está falando que ali é o lugar onde Satanás habita. Era uma mistura de poder religioso de Roma, paganismo religioso, cultural, e havia prostitutos e prostitutas cultuais naquele contexto. Era uma perversidade tão grande em Pérgamo que Jesus chega a dizer que é o lugar onde Satanás habita. E quando fala do trono de Satanás, porque ele falou que não é só o lugar onde Satanás habita, esse versículo 13, ele diz que o trono também está lá. Muitos teólogos, muitos historiadores acreditam que isso possa ser uma referência ao altar de Zeus. Eu vou mostrar para vocês o altar de Zeus agora. Pode colocar aí pra gente, Alexandre. Olha aí, esse é o altar de Zeus. Ele existe de verdade. Aqueles afrescos, essas imagens que você está vendo ali, é a batalha entre os gigantes e os deuses. Ele foi construído em Pérgamo. Ele dá uma ideia de trono, olha, de um trono grande. Você está vendo? Tem as escadarias para subir. Esse é o altar de Zeus. Ele é tão importante, mas tão importante, que ele está hoje no Museu de Pérgamo, na Alemanha. Olha bem aí que eu já vou tirar a imagem. Então esse é o altar de Zeus. Para muitas pessoas, essa referência ao trono de Satanás, para muitas pessoas, é uma referência a esse altar de Zeus. Mas pode até ser, no sentido de que esse altar seja um reflexo, uma comunicação daquele paganismo, daquela adoração toda que tem em Pérgamo.
pode voltar para mim? Esse altar de Zeus, ele está no Museu de Pérgamo. O Museu de Pérgamo fica na Alemanha, em Berlim, na Alemanha. E ele é justamente chamado de Museu de Pérgamo porque ele abriga o altar de Zeus, mas não só ele. Mas tamanho a magnificência considerada desse altar, encontrado em escavações por um alemão chamado Karl alguma coisa, ele encontrou isso por volta de 1800 e pouco, ali durante o Império Otomano, pertencia ao Império Otomano, mas devido à aliança que o Império Otomano tinha com a Alemanha, as questões culturais em torno de Berlim, a boa relação diplomática, concordou-se de que ele ficasse na Alemanha, em Berlim. Mais tarde vai ser construído então o Museu de Pérgamo, na Ilha dos Museus. Existem vários outros museus nessa ilha, literalmente uma ilha que tem em Berlim. Existem vários outros museus. E esse Museu de Pérgamo ele é tão importante porque nesse Museu de Pérgamo, que recebe o nome de Pérgamo por causa do altar de Zeus, que foi encontrado em escavações na cidade de Pérgamo, onde hoje é a Turquia, Istambul. Ele é tão importante que outras várias obras monumentais, gigantescas, pedaços de estrada. Para você ter uma ideia, no Museu de Pérgamo, na Alemanha, tem também o portal de Star, que é aquele portal de Babilônia, aquele azul. Você já deve ter visto em alguma coisa na internet, muito bonito e tal. Esses vários monumentos estão no Museu de Pérgamo. Inclusive, há muita discussão em torno de ter sido objeto de adoração por aquele certo alemão do bigodinho. Falar o nome dele não por causa do... Enfim. Então, veja, muitas pessoas dizem que ele acreditava que o altar de Zeus ele fosse o trono de Satanás mencionado no versículo 13 do capítulo 2 da igreja de Pérgamo e que ele pudesse trazer poderes espirituais. Isso aí já é misticismo, eu já não acredito nisso. Acredito que ele seja uma representação da realidade que havia em Pérgamo. Então você não deve, o trono de Satanás está em qual cidade hoje? Isso não é muito relevante para você dizer, baseado no altar de Zeus, mas sim que onde tem mais promiscuidade, mais paganismo, mais idolatria, mais coisas que confrontam a palavra de Deus, certamente naquele lugar, o lugar que Satanás habita. E é então uma figura de linguagem para dizer que o trono de Satanás ali está. Tamanho diabolismo. Vou criar um neologismo aqui, uma palavra nova. Tamanho diabolismo que tem naquele lugar, tamanho satanismo que tem naquele lugar. Até aqui tudo bem? Tá dando para entender? Bom, ainda aqui no verso 13, ele fala de Antipas, né, que eu já comentei a questão do touro. É muito importante uma questão ainda antes de entrar no versículo 14 a respeito de Pérgamo, é que é de Pérgamo que vem pergaminho. Os pergaminhos que nós conhecemos e tal, vem de Pérgamo. Acontece que o rei de Pérgamo, vários séculos antes de Cristo, ele decidiu que em Pérgamo seria construída a maior biblioteca do mundo. Ele queria que ela fosse maior do que a Alexandria. Então ele começa a encomendar muito papiro do Egito. E então o faraó do Egito, sabendo que, ou melhor, o general de Alexandre o Grande, um dos 4 generais que está governando como faraó, embora ele não fosse faraó, ele fica sabendo que o rei de Pérgamo quer construir uma biblioteca para ser maior do que a de Alexandria, e então ele embarga. Ele embarga o envio de papiro e não autoriza mais que sejam enviados papiros para Pérgamo, porque ninguém vai passar na frente da nossa biblioteca. Então a biblioteca de Pérgamo, ela foi considerada a segunda maior biblioteca do mundo naquele contexto, e ela tinha mais de 200 mil livros, mais de 200 mil. E aí o que eles fazem em Pérgamo como alternativa, já que houve um embargo do envio de papiro do Egito? Eles desenvolvem então através da pele de animal, do couro, aquilo que vai ser chamado de pergaminho. Pergaminho porque são novos rolos para se escrever em substituição ao papiro da cidade de Pérgamo, por isso pergaminho. Isso é uma curiosidade exegética muito interessante que nos ajuda a compreender o quão pomposa era Pérgamo e o quanto ela se achava. Né? Verso 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Então, ela é fiel, ela é forte, ela está no lugar onde tem o trono de Satanás, onde Satanás habita, mas ela está fiel. Ela está fiel igual a Antipas, é as próprias palavras de Jesus, que morreu por não negar o nome de Jesus, para não adorar o do Deus. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão,
o qual ensinava Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas a ídolos e praticarem a prostituição. Outrossim, ou seja, sendo assim, outrossim quer dizer isso, sendo assim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então esse versículo 14 e 15 vão ser muito importantes para nós, porque ele diz que Balaão está lá, meu Deus do céu, mas Balaão não viveu centenas e centenas de anos lá atrás? E o rei Balaque não contratou Balaão? Por que esses nomes estão aparecendo aqui? Doutrina dos nicolaítas, Balaão, Balaque, que ensinava aos filhos de Israel prostituição. Por quê? Jesus, através de João, está utilizando esse simbolismo, essa analogia, essa semelhança entre coisas diferentes, porque está acontecendo na igreja de Pérgamo o mesmo que aconteceu nos tempos de Israel, quando Balaão foi contratado por Balaque para profetizar contra Israel, amaldiçoar Israel, e ele acaba por não fazê-lo, ele só consegue abençoar Israel. Mas então, visando dinheiro, visando lucro, ele vai e diz, rei, não é com um grande exército que você vai conseguir destruir o povo de Israel. Você precisa contaminá-los diante de Deus. Leve algumas mulheres, algumas mulherinhas, prostitutas, com suas adorações a divindades pagãs, e faça com que, para que os israelitas fiquem impressionados com elas e queiram se deitar com elas, sirvam aos deuses delas. Isso vai acender a ira de Deus e o povo vai perder a proteção divina. E aqui Jesus, através de João, está resgatando o Balaão como simbolismo, porque assim como aconteceu com o povo de Israel, que então o rei Balaque, através de Balaão, leva essas mulheres, elas seduzem o povo de Israel, eles começam, os homens, a adorar essas divindades das mulheres com quem eles querem ter relações. E aí é dito aqui, armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas a ídolos e praticarem a prostituição. Então agora em Pérgamo, eles estão sendo seduzidos por esse espírito de Balaão dentro da igreja, esses profetas dentro da igreja que estão dizendo, não é bem assim, não é bem assim, pode sim fazer isso, pode, e começa a perverter os valores dentro da igreja, começa a entrar na igreja paganismo, prostituição, porque aqui no contexto de Pérgamo havia esses prostitutos e essas prostitutas cultuais. Então a igreja agora de Pérgamo está normalizando essas práticas, isso mesmo. A igreja de Pérgamo ela é muito fiel a Deus nesse contexto do trono de Satanás, da habitação de Satanás. Mas ela está cedendo a gente que diz que é profeta, que é pastor, que está no meio do povo, mas ensinando o povo a seguir por um caminho que é rebeldia contra Deus. Por isso esse simbolismo é repetido aqui, ok? Aí no verso 16, Jesus diz, portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, subitamente, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha branca escrito um nome. Já vamos continuar o verso 18. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Primeira coisa, arrepende-te. Mas não tem outro caminho. É arrependimento, é coração quebrantado, é contrição. Arrepende-te, porque ao que vencer, eu lhe darei o maná escondido. Primeira coisa, o maná escondido faz referência àquela provisão divina, o pão de Jeová, né? Aquela provisão divina que vai vir lá em Êxodo. E que ela acaba ficando dentro da arca. Existia nesse contexto aqui do Novo Testamento uma tradição rabínica que dizia que Jeremias, quando Israel foi invadido ali pelos babilônios e tal, a arca desapareceu, existe uma tradição que diz que Jeremias escondeu o maná que Deus mandou colocar dentro de um vaso e que ele escondeu no Monte Sinai, numa brecha. E havia um pensamento rabínico de que quando o Messias chegasse, esse vaso seria encontrado. E o maná estaria ali como prova de que ele era o Messias. Então, o maná escondido tanto dentro da arca como nessa tradição rabínica. Isso é importante porque Jesus é missionário por excelência. E todo missionário precisa entender que quando você vai evangelizar alguém, quando você vai falar de Cristo para alguém, você não quebra a cultura daquela pessoa para quem você está falando. Você, assim como Paulo fez, como Jesus fez, você usa os mecanismos de lá e então
a cultura daquele povo para comunicar o evangelho. Quando Paulo chegou lá em Atos 17, ele viu altares a vários deuses e viu um altar ao Deus desconhecido. E ele diz: varões atenienses, eu vejo que em tudo vocês são muito religiosos, muito devotos. E eu vi um altar a isso, um altar aquilo, um altar aquilo outro, mas vi um altar ao Deus desconhecido. E é esse Deus que eu vim anunciar, porque ele é o Deus dos deuses, está acima de todos os deuses que vocês cultuam. Uau! Percebe? Tá dando para entender? Dentro daquela questão cultural, ele começa a pregar. E Jesus está fazendo isso o tempo inteiro. Quando Jesus fala com a mulher samaritana, dos maridos que ela teve, isso aponta para 2 Reis, onde aquela mulher, onde a nação de Israel recebe aquele tanto de divindade, aquelas 6 divindades, e agora aquela mulher também recebe a mulher samaritana. Jesus estava sempre pregando assim. Ele sempre pregava elementos culturais da vida da pessoa para comunicar uma verdade. Se ele estava pregando para pescadores, ele falava: vem que eu vos farei pescadores de homens. Eles entendem de pescaria. Uau, agora nós vamos pescar homem, percebe? Se é pastor de ovelha, ele fala na linguagem de pastor de ovelha. Então Jesus está sempre pregando e falando para as pessoas dentro da sua questão cultural. Então o maná escondido, havia essa tradição rabínica. Então ele disse: vocês não estão esperando? Não é dito que o maná está escondido no Sinai? Pois bem, ao vencedor eu darei aqui o maná escondido. E esse vencedor, muita gente pensa que dentro da igreja existe duas classes de crentes salvos. O crente salvo comum e o crente salvo vencedor. Todo crente salvo é vencedor. Embora dentro da igreja existam os 7 tipos de cristão e existe joio e trigo, toda pessoa que está em Cristo, que nasceu de novo, está em Cristo, ela é vencedor. Por isso que ele vai dizer: se você permanecer, se você perseverar, então eu vou te dar o maná escondido, que é esse alimento eterno e definitivo. Bem como lhe darei uma pedrinha branca. Existiam várias aplicações para a pedrinha branca no mundo do Novo Testamento. A principal delas é que a pedrinha branca era usada num tribunal. Quando a pedra branca, em sua maioria, era colocada em favor da absolvição, o sujeito era absolvido. Quando as pedras pretas eram colocadas dentro da questão da condenação, em sua maioria mais do que a branca, o veredito era dado e aquela pessoa era condenada. Então, lhe dar uma pedra branca dentro do contexto de lá e então cultural significava dizer: você está absolvido. E essa pedra branca ela também funcionava como um bilhete, um passe, um bilhete de entrada, que quem tinha essa pedra branca podia entrar na festividade que havia. Então, receber uma pedra branca significa que eu estou justificado, não há condenação para mim, e eu posso entrar na festa do Messias, que é o milênio. Coisa forte. E aí, ele fala também, e sobre essa pedrinha, escrito um nome. Existe uma tradição que diz que quando chegava uma pessoa para visitar a cidade lá naquele contexto, ela recebia uma pedra branca com o nome do anfitrião. E aí todo lugar, comércio que aquela pessoa que está visitando ia, com a pedra branca escrito o nome do anfitrião, significava que podia receber aquela pessoa, deixá-la fazer o que quisesse, que ela era hóspede de fulano de tal, do tal anfitrião. E que se ela não pagasse, aquele tal anfitrião pagaria. Pois é, eu e você recebemos uma pedra branca cujo nome de Cristo está escrito nela. E tudo aquilo que nós fazemos está na conta do nosso mestre, do nosso Senhor. Então veja lá o que você anda fazendo, hein? E é muito interessante que, olha só, 17. Uma pedrinha branca, escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Existe uma discussão aqui se é um novo nome nosso, se é um novo nome de Cristo. No capítulo 3, essa história vai aparecer de novo. E lá vai ser dito que é o novo nome de Cristo. Vamos ver semana que vem. Aqui no capítulo 2 existe essa ambiguidade por causa de Isaías 62. Em Isaías 62, Deus está dizendo que vai dar um novo nome ao seu povo. Mas não é um novo nome no sentido de desmemoriar. Não é um novo nome no sentido recente, de que você deixou de existir e agora existe uma outra pessoa no seu lugar com um novo nome. Não. É a ideia de um nome Abrão mudado para Abraão. É a ideia do nome Jacó mudado para o nome Israel. É essa ideia que fala da nossa identidade, que fala do que agora nós somos. Então é um novo nome que nos confere uma cidadania celestial. Até aqui tudo bem? Amém? Vocês estão no estúdio, estão entendendo? Não deixe de comentar aí. O que nos leva à nossa última igreja do nosso episódio de hoje, que é a igreja de Tiatira. E uma coisa muito interessante, irmãos, sobre Tiatira, é que das 7 igrejas do Apocalipse, Tiatira é a menos importante, economicamente falando, politicamente falando, culturalmente falando. No entanto, é a maior. O maior texto
das 7 igrejas do Apocalipse está em Tiatira. Foi a que Jesus falou mais coisa, trouxe mais conteúdo. E nós vamos já entender por quê. O nome Tiatira, a sua etimologia, o seu significado tem a ver com sacrifício contínuo. Vamos lá? Capítulo 2, versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo. Olha os elementos lá do capítulo 1 do Apocalipse que nós aprendemos na semana passada. Olhos como chama de fogo significa que ele penetra o mais íntimo, não tem nada que possa resistir e ficar escondido ao seu olhar. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Isso tudo nós já explicamos no capítulo 1, né? Conheço as tuas obras. Então, isso é tão poderoso, é tão poderoso. Lembra que eu abri o programa dizendo que imagine um médico que ele olha para você e ele não vê um diagnóstico aparente, mas ele vê o seu interior, os sintomas e tudo que está acontecendo dentro de você e sabe onde está a raiz do problema. É isso que Jesus está fazendo com a igreja. O tempo inteiro ele está dizendo: conheço as tuas obras. E por mais que haja repreensão para essas igrejas, ele está dizendo: eu estou no meio de vocês. Ele percebe? Por mais que haja problemas no corpo de Cristo na terra, corpo de Cristo enquanto igreja mística e espiritual, não denominacional, Cristo está no meio da igreja, ele não abandonou a igreja. Ele prometeu em Mateus 28, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Verso 19, conheço as tuas obras, o teu amor. Olha que coisa legal, há um contraste entre Tiatira e Éfeso gritante. Conheço as tuas obras, você tem obras, conheço o teu amor, essa igreja ama. Olha que contraste poderoso. Enquanto havia intolerância em Éfeso contra aqueles homens maus, os que se dizem apóstolos e não são. Vamos ver uma coisa aqui em Tiatira. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé. Tem obra, tem amor, tem fé. O teu serviço. Uau! Aqui a mordomia cristã está sendo exercida. Essa igreja entendeu o que é mordomia cristã. A tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Sim, Éfeso, eles começam muito bem e terminam sem o primeiro amor. Jesus aqui está dizendo: eu conheço a tua obra, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e eu tenho mais para te dizer, ó Tiatira, as tuas últimas obras são mais numerosas do que a primeira. Você produz mais agora do que quando você chegou. E eu percebo a manifestação de ágape em você. Verso 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, oh meu Deus, se em Pérgamo tinha Balaão e Nicolaitas, agora tem Jezabel. Quantos anos antes Jezabel viveu, a mulher de Acabe? Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Esse verso 20, tem muita gente que pensa que isso aqui significa que mulher não pode ser pastora, porque ele está dizendo, ele está condenando tolerar Jezabel e permitir que ela ensine. Ele está repreendendo o fato de Jezabel ensinar. Ué, pastor, mas Jezabel está vivendo até... Não, aqui existe uma profetisa na igreja de Tiatira que está exercendo tanta proeminência, ela está exercendo tanta liderança, está se apresentando como profetisa, mas o que ela faz? Por que ela está sendo chamada de Jezabel? Porque ela está fazendo na igreja de Tiatira a mesma coisa que Jezabel fez em Israel no passado. Foi Jezabel que introduziu o culto a Baal. Jezabel era a rainha dos fenícios. Ela era filha do rei Etibaal, rei de Sidom. Ela se casa com Acabe, você conhece a história, e foi terrível, 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 terrível. Matou os profetas do Senhor, destruiu os altares ao Deus verdadeiro, introduziu o culto, embora a adoração a Baal ela já está aparecendo desde o livro de Juízes. A adoração a Baal e Astarote aparece desde o livro de Juízes. Agora Jezabel está introduzindo a adoração a Baal e a Aserá.
que eram deuses da fertilidade, né? Da chuva, da tempestade, da fertilidade. E assim como Jezabel perverteu o povo de Israel lá naquele contexto, tem uma mulher, uma profetisa. E o problema não é ela ser mulher, o problema não é ela ser profetisa, o problema é que ela está levando o povo à prostituição. Ela está fazendo com que o povo comece a se entregar a sacrifícios cultuais, rituais, à prostituição. Essa mulher aqui na igreja de Tiatira, exemplo de Jezabel, ela está dizendo assim: não existe mérito nenhum em vocês rejeitarem os prazeres do mundo e se entregarem às paixões, porque vocês nunca experimentaram e estão aí rejeitando. Você tem que ter experimentado para poder ter algum mérito. Então venham conhecer as profundezas de Satanás para poder combatê-lo. É isso que está acontecendo aqui. Então o problema não é mulher ensinar. O problema é que Jezabel está com espírito de sensualidade. Essa mulher, essa profetisa aqui em Tiatira, ela está com espírito de sensualidade. Ela está promovendo prostituição. Tem pecado manifestado na igreja, no altar, e ninguém faz nada. É isso que está acontecendo. Verso 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. A prostituição se tornou comum na igreja de Tiatira. Então, tem trabalho, tem serviço, tem amor, mas tem amor demais. Está percebendo? Aquela pessoa que estaciona dizendo assim, Deus é amor. E ele é. Deus é amor, mas é justiça também. O seu amor e a sua justiça estão em pé de igualdade. Verso 22. Eis que a prostro de cama. Por que eu aprosto em cama? Porque você está no seu leito fazendo prostituição, acordos, coisas horríveis. Então, nessa mesma cama que você está fazendo leito de prostituição, eu vou te colocar em tribulação. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então ela está influenciando para o mal. Está dando para entender, gente, a correlação aqui com Jezabel? Matarei os teus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei cada um segundo as suas obras. Então, assim como aconteceu com os filhos dela, sendo, por palavra do Senhor, lá atrás, né, no livro de Reis, destruídos, aqui ele está dizendo, então a comparação, o simbolismo com Jezabel é muito real, devido a tudo que aconteceu no Antigo Testamento, está acontecendo aqui. E poderosamente, por isso que ele diz que tem olhos como chama de fogo, ele diz, eu que sondo mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Verso 24, olha que coisa. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Gente, tem muito a ver, olha o simbolismo, por isso que Jesus usou o termo de Jezabel. Você se lembra que quando Jezabel quer matar Elias, Elias diz para Deus, só eu fiquei, Senhor, só eu fiquei zeloso da tua obra. Muitas vezes nós sofremos do complexo de Elias e achamos que só nós fazemos, só nós temos condição, só nós, só nós, só nós. E Deus diz, Elias, eu ainda tenho 7.000 homens cujos joelhos não se dobraram a Baal. Aqui também tem um remanescente, olha aqui que ele está falando. Digo, todavia, a vós outros, não vocês que estão seguindo Jezabel, vocês que não seguiram Jezabel. Olha aí. É para vocês que não seguiram. Digam, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, a doutrina de Jezabel, e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, porque Jezabel está dizendo, não, vocês têm que conhecer Satanás e entrar nos cultos, rituais, saber como é que é essa coisa toda para poder combatê-lo, ele está dizendo, né? Não tem essa doutrina que não conhece, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Olha aí, que coisa poderosa que Jesus está falando na igreja de Tiatira. Conserva o que tens até que eu venha. Aqui nós estamos falando da igreja medieval, a igreja imperial, onde foram introduzidas várias práticas de outras religiões, porque aqui a igreja se torna a religião oficial na história, né? Se torna a igreja oficial do Império Romano. E ele está dizendo, tão somente conservai, essa é a perseverança dos santos. Tem que perseverar até Jesus voltar, senão perde a bênção, senão perde a salvação. Nós vamos ver isso aqui. Olha que coisa forte. Verso 25. Tão somente conserva o que tens até que eu venha. 26. Ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras,
eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Isso aqui está apontando diretamente para o Salmo 2. Salmo 2 fala do reino messiânico, do Messias reinando na terra, e que ele vai reger as nações com vara de ferro. E aqui é prometido que ao vencedor, aquele que permanecer, aquele que se conservar fiel a Deus, assim como Jesus, o Messias, vai reinar e reger as nações com vara de ferro. Aqueles que forem fiéis, se conservarem fiéis, também vão reger as nações com vara de ferro. O que é isso aqui? Isso aqui está apontando para o capítulo 20. Está apontando para Isaías. Está falando do reino literal. Então significa que se nós nos conservarmos e formos achados fiéis diante de Deus para a nossa reunião com Cristo, a nossa recompensa será reinar com Cristo no milênio, regendo as nações com vara de ferro. Uau! Isso é muito forte. Versos 28 e 29 para nós fecharmos. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Muita gente fala assim, pastor de Deus, como é que pode Jesus ser chamado de estrela da manhã e o Satanás também ser chamado de estrela da manhã? No livro do Apocalipse, só quem é chamado de estrela da manhã é Jesus. Isso vai aparecer de novo no capítulo 22, quando Jesus disser, eu sou a resplandecente estrela da manhã. O que ocorre aqui, muita gente fala, mas lá Isaías 14 também está dizendo que é a estrela da alva, a estrela d'alva. O que está acontecendo? Meu Deus, de onde que veio isso? Por que Satanás é chamado também de estrela da manhã? É porque na palavra original hebraica lá, é um ser portador de luz. A Vulgata Latina traduziu essa expressão de Isaías 14, de portador de luz, por lux ferri. Lux ferri, portador de luz. Daí é que vem o nome em língua portuguesa, Lúcifer. Tem muita gente que fala assim, esse negócio de Lúcifer nem tem na Bíblia, isso é invenção de crente, é invenção dos pastores. Não é invenção, não. Isso é antigo, não é nada recente. Vem da tradução da Vulgata Latina, que traduziu o episódio em Isaías 14 como lux ferri. Lux ferro. Lúcifer, em português. Então, o nome Lúcifer se refere a um ser que era, naquele contexto, portador de luz. Pastor, mas o mesmo nome sendo aplicado para Jesus e sendo aplicado para Satanás, a estrela da manhã, ela era muito pertinente, muito importante para essas pessoas do Novo Testamento. Essa mensagem para eles faz muito sentido, porque a estrela da manhã, ela se refere ao planeta Vênus, que naquela região do Oriente Médio, ela é a primeira estrela, o primeiro sinal a ser visto quando a noite está findando e o dia já vai raiar. Então, ela era um sinal para os habitantes do Oriente Médio de que, principalmente Israel e dessas regiões aqui da Turquia, Ásia Menor, de que à noite as trevas já estavam passando. Então, a estrela da manhã, ela fala de esperança. Mas por que Satanás quer usar isso também? Porque ele é um imitador. Jesus não é o leão da tribo de Judá? Pois então, o Pedro também não disse que o Satanás anda como um leão ao derredor, buscando a quem possa tragar? Ele é um imitador. Então, ele quer se passar por estrela da manhã. Mas o que ele oferece é um ensino, um conhecimento, um saber de trevas que condena. Ele é um usurpador. Por isso a expressão estrela da manhã e leão são utilizadas ora para Satanás e ora para Jesus. Mas pastor, é porque não é o símbolo que determina sozinho o seu significado. É o contexto em que ele é usado. É assim que se interpreta a Bíblia. Dá para entender? Bom, que nos leva ao verso 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, por isso eu abri o programa dizendo que as igrejas do Apocalipse, elas são um espelho. E eu preciso olhar para as 7 igrejas entendendo que aquilo é um espelho. E se eu me encontro hoje como qualquer uma dessas 4 igrejas que nós aprendemos até aqui, a mensagem de Jesus para mim e para você é: arrepende-te. Lembra de onde caíste, do lugar original de onde nós tínhamos comunhão, e volta para lá, volta ao primeiro amor. Lembra que se você for vencedor, eu vou te dar poder para reger as nações com vara de ferro, para reinar no meu reinado messiânico. Eu vou te dar o maná escondido. Tanta gente está procurando, mas eu tenho ele para te dar e tenho para te dar em abundância. Eu vou te dar uma pedra branca, absolvição, justificação. Uau, glorificação. Isso é muito poderoso. E ainda vou te dar um novo nome.
Uau! Um nome que vai revelar a sua identidade celestial, porque vocês são um reino de sacerdote. Então, olhando para essa mensagem, que cada um de nós possamos nos identificar ali nas questões positivas, nas questões negativas e fazermos os ajustes, fazermos uma recalibração, uma correção de rota para seguirmos para o alvo da nossa soberana vocação, o nosso alvo que é Cristo. Se esse programa tem sido bênção na sua vida, se você considera que adquiriu riqueza cultural, espiritual, profética, conhecimento das Escrituras, sentiu que Deus está te abençoando através disso, eu creio que o Espírito Santo já está tocando no seu coração, torne-se um patrocinador desse programa. A chave Pix já vai aparecer aqui na tela para você. E nós contamos com você. Esse ministério precisa do seu apoio, esse programa precisa do seu apoio, esse canal precisa do seu apoio. A chave Pix é 329-9129-3528. Repetindo, é uma chave Pix celular, 329-9129-3528. Através dessa chave Pix, você pode enviar o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição. E temos orado para que Deus levante mantenedores, patrocinadores para este programa. Contamos com você. Se Deus está te falando, se o Espírito Santo está te falando, não resista mais. Eu sou o pastor Rodrigo Oliveira. Esse foi o podcast Fé para Hoje, segundo episódio do Apocalipse, capítulo por capítulo, estudando o capítulo 2. No próximo sábado, permitindo Deus, nós vamos estudar as outras 3 igrejas das 7 igrejas do Apocalipse, que compreende o capítulo 3. E como muitos aí já devem estar imaginando, o episódio vai ser quente porque entra na questão do arrebatamento da igreja. Se pré-tribulacionista, se meso-tribulacionista, se pós-tribulacionista, se arrebatamento pré-ira. Você não perde por esperar. Nos vemos no próximo programa com a bênção, com a graça de Deus. Tchau, tchau, pessoal!